Uso de palavras que indicam adição, quer dizer, né, acrescentar, oposição, que é o contrário, tempo, causa, condição e finalidade. Vamos ver aqui o que tem aqui pra gente? Nesse negocinho aqui da... O encanador textual. Contamos com as suas agilidades pertinentes para resolver esses problemas. Use seus conhecimentos sobre conjunção. Ó, aqui tem um joguinho aqui, maneirinho para vocês fazerem depois. Depois vocês me contem como que foi o resultado, tá? Você sabia que lavar a louça com a torneira meio... Aí, aqui, ó, vocês vão pegar o encanamento e colocar aqui no lugar essas conjunções aqui para ver qual que vai ser a certa, tá? Depois vocês brincam e me falam como é que foi. Vamos lá, leia o trecho do romance O Menino no Espelho, do escritor mineiro Fernando Sabino. A história começa após o menino Fernando salvar Fernanda, sua galinha de estimação, que quase se tornou o almoço de domingo da família. Nem por isso senti que minha amiga Fernanda não estava mais condenada à morte, mesmo porque meu pai gostava também de galinha. Por outro lado, ela não podia ficar escondida o resto da vida. Você hoje ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te solto, está bem? Ela fez que sim com a cabeça, deixei água na tigelinha e mais um pouco de milho furtado de novo do Godofredo. Antes que o diabo do papagaio pusesse a boca no mundo, eu avisei. Se você falar alguma coisa, mando a Alzira fazer papagaio ao molho pardo para o jantar. Marque um X na alternativa que indica o sentido das frases. Então, a primeira frase é essa aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu fazer um negócio aqui. Você hoje ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te solto, está bem? Essa frase indica uma condição para que outra coisa aconteça, outra ação ocorra, ou a frase indica oposição, quer dizer, uma coisa contrária de uma ação em relação a outra. O que vocês acham? Eu acho que é a primeira. Vamos lá, pode ir falando, não tem medo de errar não, que é errando que a gente aprende. Eu acho que é a primeira. É a primeira. Primeira. Acho que é a primeira. Vamos lá, gente. Vamos primeiro aqui entender o que são conjunções, tá? Conjunção é a palavra que liga uma oração à outra. Vamos deixar bem claro, a gente já estudou isso lá para trás, mas vamos relembrar um pouco sobre essa questão de oração e frase. Frase, ela inicia-se com letra maiúscula e ela se encerra com um ponto final, ou com um ponto de exclamação, ou com um ponto de interrogação. Dentro de uma frase, nós podemos ter várias orações. Por quê? O que separa cada oração são os verbos que tem na frase. Então, se eu disser assim, ó, ontem eu saí, dancei, me diverti e fui dormir. Dentro desta frase, eu tenho várias orações porque eu tenho vários verbos. Então, eu disse que ontem eu saí é uma oração. Dancei, outra oração. Me diverti, outra oração. E fui dormir, outra oração. Então, dentro de uma frase, eu tive 4 orações. Porque o que separa as orações são os verbos, tá? Cada frase vai ficar, cada oração vai ficar com um verbinho. E esse conjunto de orações iniciados por letra maiúscula e encerrados pelo ponto final, exclamação ou interrogação, é uma frase, tá? Dentro de uma frase você tem vários verbos, você pode ter vários verbos, porém as orações vão ser essas partezinhas separadas, tá? Então a conjunção, ela liga uma oração à outra. Para que possamos entender sobre esse assunto, é necessário analisarmos as orações expostas. Olha, comprei e entreguei o presente do aniversário.
Marcela gosta de ir ao cinema, mas não gosta de ir para a fazenda. De acordo com a nossa percepção, com o que a gente percebe, existe a presença de elementos ligando as palavras nas orações referidas. Você já descobriu quais são? Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira frase. Olha, comprei e entreguei o presente de aniversário. Aqui eu tenho uma frase. Cadê os verbos dessa frase aqui? Quem pode me dizer? Cadê os verbos? Comprei, entreguei. Então, aí eu tenho duas orações. E olha aqui, é porque eu nunca consigo mexer nesse negócio aqui. Olha aqui, o que está unindo essas duas orações? A palavrinha e. Porque aqui eu tenho um verbinho e aqui eu tenho outro verbinho. Olha essa frase. Marcela gosta de ir ao cinema, mas não gosta de ir para a fazenda. Aqui eu também tenho duas orações. Eu tenho primeiro que Marcela, olha aqui, ó, gosta ir, né? Isso aqui é uma locução. Então, Marcela gosta de ir ao cinema, mas não gosta de ir para a fazenda. O que tá ligando essas duas orações é essa palavrinha, tá? Mas. Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Entre os verbos comprei e entreguei, existe a vogal E. E após a vírgula referente à segunda oração, existe a palavra mas. Será que elas possuem o mesmo significado? Na primeira, o sentido é juntar uma oração à outra. Ou seja, comprar e entregar. A pessoa comprou e entregou alguma coisa. Já na segunda, a expressão, o significado expressa alguma coisa contrária, o inverso. Porque, tipo assim, ó, ela gosta de ir ao cinema, mas, porém, ela não gosta de ir à fazenda, tá? Então, ou seja, revelar o que realmente Marcela gosta e citar o que ela não gosta. Então, uma palavrinha, uma conjunção serviu para adicionar, unir alguma coisa. E a outra já mostrou que foi algo contrário, né? Ela gosta de ir ao cinema, mas, porém, não gosta de ir à fazenda. Então, conceituamos as conjunções como palavras que ligam termos, né? Que ligam duas orações. Conheça algumas conjunções. E, nem, mas, todavia, contudo, entretanto, por isso, porque, então, porém, portanto, logo, pois, ora, ou. Existem outras, tá, gente? Alguns exemplos nos ajudarão a compreender melhor. Perceba, adoro conhecer novos lugares, entretanto, faz tempo que não viajo. A conjunção, entretanto, indica um sentido contrário, porque apesar de eu gostar de conhecer lugares, eu não tenho tempo para viajar. Então, eu te dei uma oração e a conjunção mostrou que a realidade acontece o contrário, igual a da Marcela. A Marcela gosta de ir ao cinema, mas, porém, entretanto, tá vendo? Essas três conjunções é contrário, mas, porém, entretanto, ela não gosta de ir pra fazenda, tá? Tipo assim, ó, Andriele gosta de tia Gisele, mas não curte muito a aula online. Entendeu? Ela não gostar da aula online não tem nada a ver com o sentimento dela pela professora. Então, tá vendo? Mas mostra uma coisa contrária. Gosto de obter bons resultados nas avaliações, por isso estudo bastante. A conjunção por isso revela uma explicação pelo motivo referente ao estudo. Então, quer dizer, olha a frase aqui, ó. Para que eu possa ter boas notas na prova, eu preciso estudar bastante. Por isso, estudo bastante. Visto isso referente às conjunções, nós vamos ver aqui, ó. Você hoje ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te solto. Esse mas, nós vimos lá na folhinha, que é uma conjunção que mostra o contrário, mostra uma oposição. Então, visto isso, o que vocês acham? Qual é a frase? Qual é a opção que a gente vai marcar? A 1, que diz que indica uma condição, ou a 2, que indica uma oposição? A 2.
A2, que significa uma oposição. Olha aqui, ó, esse mas, tá? É uma conjunção, então significa uma oposição. Gente, aqui a gente já pode botar uma autocorreção, tá? Só um minutinho, meu amor. A gente vai colocar aqui. Autocorreção. Hoje é dia 21/10 e as páginas... Essa página é 21 a 24, tá? Podem botar a autocorreção assim, tá? Se você falar alguma coisa, mando a Alzira fazer papagaio ao molho pardo para o jantar. Nessa frase, ela indica uma condição. A primeira oração diz que você tem que fazer uma coisa para que outra aconteça, ou ela significa uma oposição? Tipo, mas. A primeira. Isso, é a primeira. Por quê? Porque ele disse o seguinte: se você falar alguma coisa, eu vou mandar ela te cozinhar. Então, uma ação dele vai causar uma outra, tá bom? Então, é a primeira. Vamos lá. É assim que se escreve. Algumas palavras chamadas de conjunções podem introduzir, quer dizer, colocar ou unir informações ou orações, dando um sentido especial ao texto. O conjunto de uma ou mais palavras que se juntam com o valor conjuntivo é chamada de locução conjuntiva. Foi o que eu falei um tempo atrás para vocês. Por exemplo, eu tenho um verbo, é um verbo. Eu tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal. Ah, eu vou ter um advérbio, é advérbio. Se eu tiver dois, eu tenho uma locução adverbial. E assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver uma conjunção, é conjunção. Se eu tiver duas ou mais, ela é uma locução conjuntiva. Veja alguns exemplos. Olha, adição. Eu comi frango e comi uma sobremesa fantástica. A gente já tinha visto lá que o e, né, ele é adição. Oposição. Eu não comi frango, mas comi uma sobremesa fantástica. Esse de oposição entra o mas, porém, entretanto, sobretudo. Tempo. Eu comi frango antes que comesse uma sobremesa fantástica. Então, quer dizer, aqui é noção de tempo. Eu comi o frango antes de eu comer a sobremesa, né? Tempo, antes, depois. Causa. Eu não comi frango, já que comeria uma sobremesa fantástica. Aqui tá dando tipo uma justificativa. Eu não comi o frango, já que eu iria comer uma sobremesa. Então, eu optei em não comer o frango. É a causa, é a justificativa. Condição. Eu como frango, contanto que como uma sobremesa fantástica. Quer dizer, a condição para que eu coma o frango vai ser de eu ter a possibilidade de comer essa sobremesa. E a finalidade, o intuito, a intenção. Eu como frango para que como uma sobremesa fantástica. Quer dizer, eu vou comer o frango para que eu possa, né, para eu chegar na sobremesa. Tipo, a mamãe fala para vocês, olha, só vai comer o sorvete, só vai tomar o sorvetinho se comer a comida toda, tá? Então, vocês falaram assim, ó, eu comi tudo para que eu possa tomar sorvete, tá? Então, aqui na segunda questão tá, marque um X na oração com a conjunção que indica tempo. Vamos olhar aqui, ó. A primeira frase tá assim, ó. Nem por isso senti que minha amiga Fernanda não estava mais condenada à morte. Olha essa palavra, por isso. Por isso, vocês acham que indica tempo? Por isso? Não, eu também acho que não. Vamos lá. Próxima frase. Mesmo porque meu pai gostava também da galinha. Por quê? Vocês acham que por quê indica tempo? Não. Também não acho. Agora vamos lá.
Antes que o diabo do papagaio pusesse a boca no mundo, eu avisei. Antes, vocês acham que indica tempo? Sim. Isso, ó, antes, depois, agora, tudo tempo, né? Então, marca um xizinho na terceira frase. E se você falar alguma coisa, se, por acaso é tempo? Não, então, a únicazinha é a terceira frase. Vamos lá, ó. Leia a frase abaixo e faça o que se pede. Fernando sabia que sua amiga, a galinha Fernanda, estava salva, porque seu pai também gostava de galinha. Substitua a conjunção porque por mais. Então, quer dizer, vocês vão tirar a conjunção porque da frase e vão colocar a conjunção mas. Então, vai ficar assim, ó. Fernando sabia que sua amiga, a galinha Fernanda, estava salva, mas seu pai também gostava de galinha. Aí, aqui na próxima frase, substitua a conjunção porque por e. Então, vai ficar, Fernando sabia que sua amiga, a galinha Fernanda, estava salva e seu pai também gostava de galinha. Agora, na letra C, está perguntando qual é o sentido de cada frase com a alteração das conjunções. Então, gente, na primeira frase, com a conjunção mas, dá sentido à oposição, né? De que o pai gosta de comer galinha. Então, é uma ameaça para a galinha, né? Já na letra B, a conjunção e dá sentido de adição, de adicionar alguma informação, alguma ideia, né? Então, dá sentido de adição de que o pai gosta da galinha como um animal de estimação e não como algo para ele comer. A próxima questão fala assim, ó, leia as frases a seguir, que tem na outra página, e marque um X no sentido indicado pela conjunção ou locução conjuntiva destacada. A primeira frase está escrito assim, ó, eu não gostava de refrigerantes nem de doces. Essa conjunção nem, preste atenção, eu não gostava de refrigerantes nem de doces. Vocês acham que é o quê? Adição, causa, condição, oposição, o que vocês acham? Adição. Mais alguém acha alguma coisa diferente? É isso aí, certinho, ó, adição, quer dizer, eu não gosto de refrigerante nem de doces. Agora aqui, na letra B, olha a frase. O pai não comeu doce a fim de almoçar melhor. Quer dizer, ele não comeu doce para poder almoçar melhor. Vocês acham que esse a fim de é o quê? Finalidade. Isso aí, finalidade, muito bem. Quer dizer, ele não comeu doce para que, né, ele almoçasse melhor. A finalidade dele não ter comido doce foi para isso. Agora, a letra C. Se a comida estiver na mesa, eu posso almoçar. Condição? Isso aí, muito bem, condição. Quando o sentido de uma conjunção é expresso por mais de uma palavra, podemos chamá-la de locução conjuntiva. Como? São os exemplos. Já que, ainda que, mas também, no entanto, entre outras. Agora, use as locuções conjuntivas para criar frases que indiquem causa. Vocês vão usar essas conjunções aqui, ó. Pois que ou uma vez que. E outras de finalidade. Já que, para que, a fim de que. Então, vamos ver aqui, ó, os exemplos. Causa. Ele foi embora da cidade uma vez que se viu sem chances. E na letra B, de finalidade. Joana treinou bastante para que ganhasse o campeonato. Então, agora a gente vai fazer a correção da folhinha que vocês estavam fazendo. Observem aí direitinho. A primeira questão, sublinhe as conjunções das frases. Então, na letra A, eu tenho e. Na letra B, eu tenho ou. Na letra C, eu tenho porém. Na letra D de dado, eu tenho nem. Na letra E, portanto. E na letra F, mas. Agora, na segunda questão, a gente tinha um quadro com conjunções
para a gente completar nas frases. Então, vai ficar assim, ó. Silvia costurou a blusa e a calça. Não sei se fecho ou se abro a porta. Ela foi sorteada, porém não recebeu o prêmio e estava doente, por isso não foi à festa. E a última, André ficou na frente porque era o menor de todos. Agora, na terceira questão, era para gente unir as frases através das conjunções que estavam aqui. Então, ó, Marina é gorda e Sarita é magra, perdendo o ponto final depois do gorda, tá? Você fica em casa ou vai comigo? A mesma coisa, perde o ponto de interrogação que vai para o final da frase. Agora aqui, conheça agora os significados de alguns tipos de conectivo. Nós temos aqui adição, que expressam soma, e também, nem, além disso, bem como, mas também, entre outros. Oposição, que indica, ou adversativa, né, que indica oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar disso, no entanto, e outros. Tempo, quando, enquanto, apenas, antes que, então, logo que, e assim sucessivamente. Causa, que indica uma razão, um motivo. Por quê? Por isso que, por causa, em virtude de, uma vez que, entre outros. Condição, indica uma condição sem a qual a ação não pode ser realizada. Então, nós temos se, caso, eventualmente, contanto que, exceto se, desde que e outros. E a finalidade indica o fim com que ou para que uma ação é realizada ou deixa de realizar-se. Para que, a fim que e etc. Na atividade, nós temos aqui sublinha as conjunções, depois digo o que elas expressam. Então, aqui, vamos primeiro verificar, vamos primeiro grifar as conjunções. Na letra A, mas. Na letra B, quando. C, nem. Na letra D, porque. E na letra E, se. Então, mais indica oposição, quando, tempo, nem, adição, porque é causa e se é condição. Na quinta questão, está pedindo para a gente marcar a alternativa onde existe uma conjunção. É a letra D. Viu e comprou aqueles sapatos. Leia. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. No quadrinho do cartunista Quino, encontramos a conjunção mas, que pode ser classificada como adversativa ou de oposição, né? Porque o mais significa oposição. Locução conjuntiva. Recebe o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam como conjunção. Essas locuções geralmente terminam em que? Observe os exemplos, ó. A fim de que, logo que, à medida que, desde que, ainda que, visto que, por mais que e a proporção que. São formados por duas ou mais palavras que equivalem a uma conjunção, né? Eu já expliquei sobre locução. Então, aqui a gente tem, na última questão, grife as conjunções, as locuções conjuntivas e digo o que elas expressam. Então, na letra A eu tenho mas também, que é a adição. Na letra B, no entanto, que é a oposição. Não precisa escrever oposição ou adversativa, tá? Escreve uma ou outra. Letra C, por isso que, causa. Letra D, a fim de que, finalidade. Letra E, antes que, tempo. E letra F, desde que, condição. Então, aqui a gente termina a nossa correção. Um beijo, até amanhã.